Os Esquecidos de Domingo. Valérie Perrin. Tradução Sofia Soter. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Intrínseca, 2026. Para Valentim, Tess, Emma e Gabriele. Ser velho é ser jovem há mais tempo do que os outros. Philippe Geluc. 1. Fui comprar um caderno lá no seu Proust. Escolhi um azul. Não quis escrever o romance de Hélène no computador, porque quero guardar a história dela no bolso do jaleco. Voltei para casa. Na capa, escrevi A Senhora da Praia. E, na primeira página, Hélène El nasceu 2 vezes. No dia 20 de abril de 1917, em Clermain, na Borgonha, e no dia em que conheceu Lucien Perrin, em 1933, pouco antes do verão. Em seguida, guardei o caderno azul entre o colchão e o estrado para imitar os filmes em preto e branco que o vovô vê na televisão todo domingo à noite. Depois voltei a trabalhar, porque estava de plantão. 5. Meu amor pelos velhos começou quando minha professora de francês, a senhora Petit, levou minha turma do 7º ano para passar uma tarde na casa de repouso Três Pinheiros. Na época, não existia Hortências em Mille. Depois do lanche na cantina, pegamos o ônibus e viajamos por mais ou menos 1 hora. Lembro que vomitei 2 vezes em um saco de papel. Na Três Pinheiros, os velhos nos aguardavam no refeitório, que cheirava sopa e éter. Senti vontade de vomitar de novo. Ao cumprimentá-los, prendi a respiração. Além disso, eles pinicavam. Tinham pelos por toda parte. Minha turma havia preparado uma apresentação. Íamos cantar Gimme. 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 Do ABBA. Vestimos roupas de licra branca e perucas que pegamos emprestadas da turma de teatro da escola. Depois do espetáculo, nos sentamos com os residentes para comer crepes. Nenhum dos velhos largava o lenço de papel, apertado com força no punho gelado. E, para mim, aí foi o início de tudo. Eles começaram a contar histórias. E os idosos, como não têm mais nada para fazer, contam sobre o passado como ninguém. Nem vale a pena recorrer aos livros ou aos filmes. Os velhos superam todos. Nesse dia, entendi que basta encostar nos mais velhos, pegar a mão deles, para nos contarem alguma história. É sempre assim, que nem quando a gente cava um buraco na areia seca na beira do mar e a água sobe entre os nossos dedos. Eu, na Hortências, tenho minha história predileta. Ela se chama Hélène. Hélène é a senhora do quarto 19. Ela é a única que me dá férias de verdade. E, considerando o cotidiano de uma auxiliar de enfermagem de geriatria, isso é um luxo. O pessoal a chama de Senhora da Praia. Quando cheguei ao setor, me disseram, ela passa o dia numa praia, debaixo do guarda-sol. Desde que ela chegou, uma gaivota decidiu fazer morada no nosso telhado. Não há gaivotas em Mille. Estamos no centro da França. Os melros, pardais, corvos e estorninhos são muitos. As gaivotas, não. Exceto por essa, que mora logo acima de nós. Hélène é a única residente que eu chamo pelo primeiro nome. Toda manhã, após o banho, nós a instalamos na poltrona diante da janela. E juro que o que ela admira não são os telhados de Mille, mas alguma coisa de uma beleza fabulosa, como um sorriso azul. No entanto, seus olhos claros são como os dos outros residentes. Tem a cor de um lençol desbotado. Isso não impede que, em meus momentos de tristeza, eu reze para a vida me trazer um guarda-sol igual ao dela. Seu guarda-sol se chama Lucien. Era o seu marido. Quer dizer, quase marido, porque eles nunca se casaram. Hélène me contou a vida dela inteira. Inteira, mas em forma de quebra-cabeça. Como se ela me desse de presente o objeto mais belo de sua casa, mas o tivesse quebrado em 1000 pedacinhos antes, sem querer. Há alguns meses, ela fala menos, como se a canção da vida chegasse ao fim, e o volume estivesse baixando. Toda vez que saio do quarto, cubro suas pernas, e ela diz, vou ficar com insolação. Hélène nunca passa frio. Mesmo em pleno inverno, ela se dá ao luxo de se aquecer ao sol, enquanto todos nós ficamos colados nos aquecedores decadentes da Hortências. Da família de Hélène, conheço apenas a filha, Rose, que é pintora e ilustradora. Ela fez muitos retratos a carvão dos pais, e também de mares, portos, jardins e buquês de flores. As paredes de Hélène estão cobertas deles. Rose mora em Paris. Toda quinta-feira, pega um trem e aluga um carro para chegar a Mille.
E toda vez é o mesmo ritual. Ellen a olha de longe, lá de onde parece viver. Quem é você? Sou eu, mamãe. Não entendi, senhora. Sou eu, mamãe, a Rose. Não, minha filha tem só 7 anos, ela foi nadar com o pai. Ah, ela foi nadar. Foi. Com o pai. E a senhora sabe quando eles devem voltar? Daqui a pouco. Estou esperando. Depois, Rose abre um livro e lê trechos para a mãe. Frequentemente, são histórias de amor. Quando termina de ler, deixa os livros para mim. É seu modo de me agradecer, por cuidar da mãe dela como se fosse minha. O capítulo mais louco da minha vida teve início na quinta-feira passada, por volta das 3 da tarde. Empurrei a porta do quarto 19 e o vi, sentado junto à poltrona de Ellen. Os retratos de Lucien pendurados na parede. Era ele. Fiquei olhando para os dois, paralisada, sem ousar me mexer. Lucien estava de mãos dadas com Ellen. Ela exibia uma expressão que eu nunca tinha visto. Como se tivesse descoberto alguma coisa incrível. Ele sorriu para mim. E disse: Boa tarde, você que é a Justine? Pensei, que coisa, Lucien sabe meu nome. Deve ser normal. Os fantasmas devem saber o nome dos vivos. Devem saber várias coisas que desconhecemos. E, acima de tudo, pensei, entendo por que Ellen ficou esperando por ele na praia. Entendo por que ela fez o tempo parar. De repente, entendi tudo. Um homem daqueles. É como se a vida nos entregasse um presente enorme de uma só vez. O olhar dele. Nunca tinha visto nada tão azul. Mesmo procurando bem nos catálogos de venda por correspondência da vovó. Gaguejei. Você veio buscá-la? Ele não respondeu. Ellen tampouco. O jeito como ela olhava para ele era uma loucura. Os olhos dela, os lençóis desbotados. Nada disso existia mais. Eu me aproximei e dei um beijo na testa de Ellen, que estava mais quente do que de costume. Eu estava que nem o céu quando se diz que é casamento de viúva. Na minha cabeça, fazia sol e chovia ao mesmo tempo. Era a última vez que eu a via. Lucien enfim saíra da água para levá-la ao paraíso. Peguei a mão de Ellen. Vai levar a gaivota também? Perguntei para Lucien, com um aperto na garganta. Pelo olhar dele, vi que não tinha entendido. Aquele homem diante de mim não era um fantasma. Foi então que senti o maior pavor da minha vida. Aquele sujeito existia de verdade. Dei meia volta e fugi do quarto 19 como se fosse uma criminosa. 2. Eu me chamo Justine Neige. Tenho 21 anos. Trabalho na casa de repouso Hortênsias há 3 anos. Sou auxiliar de enfermagem. É comum que casas de repouso tenham nome de árvores, como tilha ou castanheira. A minha, porém, foi construída em meio a um campo de hortênsias. Então ninguém foi atrás de ideias nas árvores, embora o estabelecimento fique à margem de uma floresta. Eu amo 2 coisas nesta vida: a música e a terceira idade. Danço mais ou menos de 3 em 3 sábados na Boate Paraíso, que fica a 30 quilômetros da Hortênsias. Meu paraíso consiste numa espécie de cubo de concreto no meio de um campo aberto, com um estacionamento improvisado, onde, vez ou outra, dou beijos alcoolizados em pessoas do sexo oposto por volta das 5 da manhã. É lógico que também amo meu irmão Jules, na verdade, ele é meu primo, e meus avós, os pais do meu falecido pai. Jules é a única pessoa jovem com quem convivi na infância. Cresci com a terceira idade. Pulei uma etapa. Divido minha vida em 3 partes: cuidar durante o dia, ler na voz dos velhos à noite e dançar aos sábados para recuperar o sossego que perdi em 1996 por causa da segunda idade. A segunda idade é a dos meus pais, e a dos pais de Jules. Eles tiveram a péssima ideia de morrer juntos em um acidente de carro certa manhã de domingo. Vi o recorte que a vovó tirou do jornal. É uma matéria que deveria estar escondida, para a gente não xeretar. E vi também a foto do carro. Por causa deles, Jules e eu passamos todos os nossos outros domingos no cemitério do vilarejo para botar flores frescas no túmulo. Uma sepultura grande, onde, ladeadas por 2 anjinhos, estão a foto de casamento do meu pai e a foto de casamento do meu tio. Das 2 noivas, uma é loira, a outra é morena. Esta última é minha mãe. A loira é a mãe de Jules. Na foto, o noivo da loira e o noivo da morena são o mesmo homem. Mesmo terno, mesma gravata, mesmo sorriso.
Meu pai e meu tio eram irmãos gêmeos. Como dois homens aparentemente iguais puderam se apaixonar por duas mulheres diferentes? E como duas mulheres puderam se apaixonar pelo mesmo homem? São essas as eternas perguntas que ainda me faço ao cruzar o portão do cemitério. Não há ninguém para respondê-las. Talvez seja por isso que perdi o sossego, porque me faltam respostas de Christian, Sandrine, Alan e Annette Neige. No cemitério, os mortos mais antigos repousam na área inferior, enquanto os mais novos ficam guardados em pequenos nichos, todos um pouco afastados. Como se tivessem chegado atrasados. Minha família repousa no alto do vilarejo, a 500 metros da casa dos meus avós. O vilarejo em que moro se chama Mille. Conta com aproximadamente 400 habitantes e é preciso uma lupa para encontrá-lo no mapa. Ele tem uma rua comercial, a Jean Jaurès. No centro, uma pequena igreja romana e a praça. De comércio, além da mercearia do seu Prost, tem um barzinho, uma oficina e um cabeleireiro que fechou as portas no ano passado, porque cansou de tanto pintar cabelo e fazer permanente. As lojas de roupas e flores foram substituídas por bancos e um laboratório de análises clínicas. Já outras tiveram as vitrines cobertas com jornais, ou viraram residências, com cortinas brancas no lugar dos manequins. Há quase tantas placas de vende-se quanto há casas. Mas, como a autoestrada mais próxima fica a mais de 70 quilômetros e a primeira estação de trem ativa, a 50, ninguém tem interesse em comprá-las. Ainda existe uma escola primária, onde eu estudei com Jules. Para continuar os estudos, ir ao médico, à farmácia, ou comprar sapatos, é preciso pegar o ônibus. Desde que o cabeleireiro foi embora, sou eu que faço o permanente da vovó. Ela se senta na cozinha, de cabelo molhado, me passa os bobs um a um, e eu enrolo as mechas brancas antes de prendê-las no bob com grampo de plástico, para não cair. Quando termino, cubro a cabeça dela com uma touca e deixo secar no capacete. Ela cochila em questão de 5 minutos. Depois que o cabelo seca, desenrolo as mechas dos bobs, e o penteado dura até a semana seguinte. Desde que meus pais morreram, não tenho lembrança de frio. Nunca faz menos de 40 graus na nossa casa. E, antes da morte deles, não me lembro de nada. Disso, falo depois. Meu irmão e eu crescemos com roupas fora de moda, mas confortáveis, lavadas com amaciante, sem palmadas ou tapas, e com uma vitrola e discos de vinil no porão para fazer barulho quando cansamos do silêncio das pantufas deslizando no piso encerado. Eu teria adorado dormir tarde, ficar com as unhas meio sujas, ralar os joelhos em terrenos baldios, descer ladeiras de bicicleta, de olhos fechados. Teria adorado me machucar, fazer xixi na cama. Com minha avó, era impossível. Ela vivia com um frasco de mercurocromo na mão. Além de limpar nossos ouvidos com cotonete durante a infância toda, nos esfregar com bucha no banho 2 vezes por semana e proibir tudo que pudesse ser perigoso, como atravessar a rua sozinhos, acho que, desde a morte dos gêmeos, a vovó aguardava o dia em que eu ou Jules ficaríamos parecidos com nossos pais. Mas isso nunca aconteceu. Jules é a cara de Annette. Eu, por outro lado, não me pareço com ninguém. Apesar de serem o vovô e a vovó, meus avós são mais novos do que a maioria dos residentes da Hortências. Mas eu não sei a partir de que idade se vira velho. A senhora Le Camus, minha gerente, diz que é a partir do momento em que a pessoa não consegue mais cuidar da própria casa sozinha. Que tudo começa quando é preciso deixar o carro na garagem porque viramos um perigo, e tudo termina com uma fratura na cabeça do fêmur. Eu acho que começa com a solidão. Quando o outro se vai. Para o céu ou para outra pessoa. Minha colega Jo diz que a gente fica velho quando começa a perder o fio da meada, e que essa é uma doença que se pode pegar muito jovem. Maria, minha outra colega, acha que a velhice vem com a surdez e quando se passa a perder as chaves 10 vezes por dia. Eu tenho 21 anos e perco minhas chaves 10 vezes por dia. 6. Lucien Perrin nasceu em 25 de novembro de 1911, em Mille. Na família dele, a cegueira passa de pai para filho, uma doença hereditária que afeta apenas os homens. Eles não nascem cegos, mas desenvolvem a cegueira. Os distúrbios de visão começam na primeira infância, e, há gerações, ninguém vê o fogo dançar nas velas do bolo de aniversário de 20 anos. O pai de Lucien, Etienne Perrin, conheceu a esposa, Emma, quando ela ainda era criança. Quando ele ainda enxergava.
E, pouco a pouco, Emma desapareceu de seu campo de visão, como se uma camada de névoa cobrisse seu rosto. Ele a ama pela memória. Etienne tentou de tudo para salvar os olhos. Usou de tudo: elixires, águas termais vindas de lugares da França e do estrangeiro, pós mágicos, caldo de urtiga, camomila, água de rosas e de escovinha, água gelada, água quente, sal, chá, água benta. Lucien nasceu por acidente. Etienne não queria filhos. Não queria correr o risco de transmitir a maldição. Quando soube que era um filho, e não uma filha, que acabava de abrir os olhos para o mundo, ele se desesperou. Emma descreveu a criança: cabelo preto e grandes olhos azuis. Ninguém na família Perrin tinha olhos azuis. Todos nasciam sempre de olhos pretos, sem distinção entre íris e pupila. Então, iam clareando com os anos, até ficarem cinzentos. Etienne espera que os olhos azuis de Lucien o protejam da maldição. Como o pai, o avô e o bisavô, Etienne é organista e harmonista. Ele é chamado para tocar Johann Sebastian Bach durante as missas e para afinar os órgãos da região. Além disso, Etienne dá aulas de braille nos dias úteis. Seus livros são fabricados por um primo-irmão, também cego, em uma pequena oficina do 5º arrondissement de Paris. Em certa manhã do ano de 1923, Emma abandona Etienne. Ele não a escuta fechar a porta ao sair, bem discreta. Está ocupado com um aluno. Também não escuta a voz do homem que aguarda a esposa dele na calçada. Lucien, por outro lado, a vê partir. Ele não tenta impedir a mãe. Acha que ela logo vai voltar. Que foi passear um pouco no belo carro do moço. O que é normal. Que o pai nunca poderia lhe oferecer um passeio daqueles. Que ela tem direito de se divertir um pouco. 7. Antes, a vovó tinha a doença do suicídio. Parecia bem durante um mês, às vezes mais, até que de repente engolia 3 caixas de remédio, enfiava a cabeça no forno, se jogava do 2º andar ou tentava se enforcar no barracão do jardim. Ela dizia boa noite, meus queridos, e, 2 horas depois, Jules e eu escutávamos a ambulância ou os bombeiros chegando às pressas. As tentativas de suicídio ocorriam à noite, como se ela esperasse todos adormecerem para acabar com a própria vida. Com certeza esquecia que o vovô perde o sono com a mesma frequência com que perde os óculos. A última tentativa foi há 7 anos. Ela conseguiu uma receita de calmantes de um médico substituto que não leu a anotação escrita a caneta vermelha em seu histórico médico. Depressão crônica, propensa a tentativas de suicídio. Nas farmácias da região, todos sabem que não devem vender remédios controlados para vovó se o vovô não estiver junto. Seu Prost também sabe que não pode vender a ela veneno de rato, desentupidor de ralo ou qualquer outro produto corrosivo. Vovó faz faxina na casa inteira com vinagre, e não é pelo meio ambiente, mas porque temos medo de que ela acabe bebendo detergente ou desengordurante. Da última vez, ela realmente quase morreu. Mas, quando viu as lágrimas de Jules, eu fiquei chocada demais para chorar. Prometeu nunca mais tentar. Mesmo assim, no armário do banheiro não tem nenhuma lâmina de barbear ou frasco de álcool 90%. Ela se consultou com um psicólogo algumas vezes. Porém, como o consultório mais perto fica a 50 quilômetros de Mille e são necessários meses para marcar consulta, ela diz que é mais fácil ver um terapeuta no paraíso, depois de morta, e que, até lá, ela jura de verdade que não vai tentar se matar de novo. Prometo, meus queridos, juro que vou morrer de morte natural, se é que tal coisa existe. Ela nunca promete nada ao vovô, apenas a nós, seus netos. No 10º ano após a morte dos meus pais, ela pulou de um pouco mais alto do que de costume e fraturou o osso do quadril. Isso resultou em um manquejo sutil e uma bengala eternamente à mão. Acabo de fazer o penteado dela. Jules está ao nosso lado na cozinha, devorando um pão com Nutella. Sentado à cabeceira da mesa, o vovô folheia a revista Paris Match. Na sala de jantar, a televisão berra diante do sofá vazio, grita coisas que acabamos nem escutando. Vô, o senhor conheceu Eleniel? Pergunto. Quem? Eleniel. A moça que trabalhava no café do seu Louis até 1978. Meu avô triste e taciturno fecha a revista, faz um muxoxo e pronuncia as palavras seguintes com o R enrolado típico do sotaque local. Nunca fui de ir a café. Mas você passava na frente todos os dias, a caminho da usina. Vovô resmunga.
Se desde a morte dos gêmeos a vovó esperou ver os filhos no meu rosto e no de Jules, em meio a uma tentativa ou outra de se matar, o vovô, por sua vez, parou de esperar o que quer que fosse no dia em que eles morreram. Nunca o vi sorrir, sendo que, nas fotos de infância do meu pai e do meu tio Alain, ele usa roupas coloridas e parece estar sempre brincando. Ele quase não tem mais cabelo, mas tinha uma bela cabeleira quando os três foram fazer uma trilha na grande colina de Milly em certo domingo de julho. Atrás da minha foto preferida, há uma anotação: julho 1974. O meu avô estava com 39 anos. Tinha o cabelo preto e grosso, um sorriso de propaganda e usava uma camiseta vermelha. Quando era pai, ele era lindo. A única coisa que resta agora de sua juventude é ser 1,93 metros de altura. Ele é tão grande que parece um trampolim. Vovô volta a folhear a Paris Match. O que é que ele entende do que contam nessas páginas? E, principalmente, que bem isso lhe faz? Ele, que é tão distante do mundo, de nós, de si. Será que saberia diferenciar um terremoto na China de um na própria cozinha? Me lembro da cachorra dela. Parecia um lobo. Louve. O vovô se lembra da Louve. Você se lembra da Louve. Então deve se lembrar da Ellen. 3. 1924. Ellen trabalha à luz de velas no ateliê de costura dos pais até tarde da noite. Ela cresce sozinha, em meio aos ternos e vestidos. Sem irmão nem irmã. Na parede do ateliê, brinca com as sombras. Sempre as mesmas. Com as palmas unidas, forma um pássaro que vem comer as suas mãos. O bico, desenha com o indicador direito. O pássaro lembra uma gaivota. Quando ele quer voar, a menina junta os polegares e bate as asas com os dedos afastados. Mas, antes de soltá-lo, ela lhe confia uma prece, sempre a mesma, que a gaivota deve levar aos céus, até Deus. 4. Vovó. 1. Aonde o papai e a mamãe estavam indo no dia em que morreram? A um batizado. De quem? Do filho de um amigo de infância do seu pai. Vovó. Pois não. Porque eles sofreram um acidente. Eu já falei 1000 vezes. Tinha gelo na pista. Devem ter derrapado. E, tinha uma árvore. Se não fosse pela árvore, eles nunca. Deixa pra lá, não vamos falar mais disso. Por quê? Porque o quê? Porque você nunca quer falar disso. Ele se levanta, sai da cozinha. Tem horror às minhas perguntas. Tem horror à memória. A memória são os filhos dele, e ele a jogou no caixão no dia em que os enterrou. Tenho vontade de perguntar se ele se lembra de uma gaivota que morava na região quando ele era pequeno. Mas já sei o que diria. Uma gaivota? Como é que eu vou me lembrar de uma gaivota? Não existem gaivotas aqui. 8. No dia do Senhor, Biju, a velha égua, leva Lucien e o pai a Tournus, Mâcon, Autun, Saint-Vincent des-Prés ou Chalon-sur-Saône. Os destinos mudam conforme a estação. Há mais mortes e menos casamentos no inverno. Lucien acompanha o pai até os grandes órgãos da região. Ele virou sua bengala, o conduz e o instala diante do teclado. O que Emma costumava fazer. A mãe que nunca voltou do passeio de carro. Lucien assiste às missas, aos casamentos, batizados e enterros. Enquanto Etienne toca ou afina o instrumento, o filho fica a seu lado, observando a multidão rezar e cantar. Lucien não tem fé. Para ele, a religião é apenas a beleza da música. Um negócio para amansar o povo. Ele nunca arriscou dizer isso ao pai. E recita a bênção toda noite sem hesitar. Etienne nunca quis ensinar ao filho nem braille nem música. Sempre teve medo de dar azar. Ele implorou a Lucien que praticasse tudo aquilo de que uma deficiência visual lhe privaria, como se para exorcizar a ameaça da cegueira. Para enxotá-la. A fim de apaziguar o pai, Lucien anda de bicicleta, corre e faz natação. Ele estuda na escola municipal, onde aprende a ler e a escrever como as outras crianças. Contudo, ao contrário de Etienne, Lucien tem o pressentimento de que um dia não servirá mais de nada. Portanto, aprende braille sozinho, às escondidas, ouvindo as aulas do pai aos alunos. Por volta dos 13 anos, Lucien acompanha o pai a Paris. Ele está indo buscar livros novos com o primo. Durante a visita, Lucien se consulta com um especialista, que examina demoradamente seus olhos. O médico é categórico. Lucien não porta o gene da doença do pai. Ele herdou os olhos da mãe.
Etienne fica exultante. Lucien finge sentir o mesmo. Certo dia, será sua vez de andar com a bengala, e foi por isso que sua mãe partiu. Um dia, os outros não o chamarão mais de filho do cego, mas de cego. Ele também dependerá de alguém que fará tudo por ele. Foi por isso que aprendeu braille sem contar para ninguém. Desde que a mãe foi embora, Lucien sabe fazer tudo de olhos fechados. Lustrar panelas e pisos, buscar água no poço, podar arbustos, ir à horta, cortar lenha, carregar garrafas, subir e descer escadas. Está sempre escuro na casa em que ele mora com o pai. Lucien fecha as cortinas com cuidado, sem fazer barulho, para o pai não escutar. É por isso que todas as plantas morrem. Por falta de luz. Quando voltar de Paris, com malas repletas de novos livros em braille que ele roubará pouco a pouco do pai, Lucien não mudará de hábitos. 9. Me conta uma história. Achei que você não gostasse das minhas histórias de velhos. Respondo. Jules faz uma careta. Dá um trago e sopra fumaça, soltando círculos no meu papel de parede. Ele pôs para tocar Sub-Zero, de Ben Clock, DJ residente do Berghain, em Berlim, pelo que me disse. Muitas vezes, sinto que vivo com um extraterrestre. Quando arranjei o trabalho na Hortências, Jules gritou comigo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Na nossa casa, ninguém grita. Apenas a televisão. Acho que o que mais o contrariou foi eu trabalhar a 500 metros de casa. Para Jules, ser bem-sucedido na vida significa ir embora de Mille. Em setembro, após as provas finais do ensino médio, ele vai se mudar para Paris. Não fala em outra coisa. Parece que é a única palavra que conhece. Paris. Abre a janela. Não suporto o cheiro desse seu tabaco. Jules desenrola seu 1,87 metros e entreabre a janela do meu quarto. Eu amo esse garoto. Mesmo que às vezes desconfie que ele se envergonhe de nós, da família, eu o amo. Sempre que ele se mexe, meu amor cresce ainda mais. Ele parece um bailarino com mãos de pianista. Às vezes, acho que caiu do céu e que o vovô o colheu no jardim. Que ele não é de Mille, mas de uma grande capital, onde foi criado por um pai astrônomo e uma mãe professora de literatura. Jules é tão gracioso que são as coisas que dançam a seu redor. Ele é mais do que meu irmão. Talvez por não ser meu irmão. Por outro lado, faz barulho quando anda, nunca guarda nada, é egoísta, temperamental, pretensioso e vive no mundo da lua. E fuma que nem uma chaminé, especialmente no meu quarto. Se eu nunca tivesse filhos, acho que não me importaria, porque tenho Jules. Ele é tão lindo que devia ser proibido. Vivo lhe dizendo que essa beleza toda tinha que ser ilegal. Eu o abraço o tempo inteiro. Como se para compensar o carinho que nossos avós não lhe deram. Na nossa casa, as demonstrações físicas de afeto são parcas, só acontecem para agradecer a um presente, ou em aniversários, ou no Natal. Jamais são gratuitas. Tudo isso por conta de uma merda de semelhança que nunca apareceu. Além disso, acho que o vovô e a vovó não suportavam Annette, a mãe de Jules. A vovó não gosta de loiras. Quando vê uma na televisão, faz careta. Uma cara feia invisível a olho nu. Mas eu, nessa família, tenho o olho vestido. Jules perdeu os pais quando tinha 2 anos. Ele acha que o pai dele era mais rico do que o meu, e que vai conseguir estudar em Paris graças ao dinheiro que o tio Alain, seu herói imaginário, tinha guardado no banco quando morreu. A verdade é que o tio Alain estava duro. E é o dinheiro que eu economizei com meu trabalho na Hortências, cada centavinho, que pagará seus estudos. Mas não quero que ele saiba disso, nem por cima do meu cadáver. Eu ganho 1.480 euros por mês. Um pouco mais quando faço plantão. Todo mês, guardo 600 euros em uma conta. Já economizei 13.800 euros para ele. Dou 500 euros para ajudar o vovô e a vovó. E o dinheiro do 13º, que recebo em parcelas todos os meses, gasto na Paraíso. Jules quer ser arquiteto, e aposto que, mais tarde, quando estiver construindo castelos, não virá mais nos visitar. Que, se vier uma vez ao ano, será por ele, não por nós. Eu conheço o garoto. Sei bem como ele é. Jules não se apega, porque vive no presente. Para o ontem, ele nem dá bola. E o amanhã ainda não o interessa. De manhã, assim que sai pela porta para ir à escola, não pensa mais em nós.
E quando volta, à noite, fica contente por nos ver, mas não sentiu saudade. Nunca soubemos qual de nossos pais estava ao volante, porque os socorristas não foram capazes de diferenciá-los. Nunca soubemos o que deu errado naquele domingo. E, como o carro era compartilhado pelos dois, nunca soubemos que pai matou o outro. Julie se estica de volta na minha cama e me olha como quem pede. Vai, conta. Então eu conto. A senhora Epting decidiu morar na Hortências no dia em que o cachorrinho dela morreu. Porque, nesse dia, ela disse a si mesma que nunca mais serviria para nada. Ela me disse que tinha visto de tudo na vida. Que viveu a guerra, as privações, o medo dos alemães e até uma desilusão amorosa. Mas a morte do cachorrinho foi o cúmulo. Ele se chamava Van Gogh, porque os donos anteriores tinham cortado a orelha dele para remover a tatuagem de identificação. Que escrotos, diz Jules, acendendo outro cigarro. É a história do dia. E já acabou? Não. Não acabou. Depois, eu perguntei, e essa sua desilusão amorosa, senhora Epting, como foi, hein? Ela riu tanto que teve que segurar a dentadura com o dedo. E respondeu, ele se chamava Michel. Eu falei, Michel é um nome bonito, mas tenho que ir, estou ficando para trás. Ela me olhou com uma cara estranha e perguntou, ficando onde? E então respondi, para trás. Quer dizer que estou muito atrasada hoje. Então a senhora pode me contar sobre o Michel no fim do dia. Ela fez que sim com a cabeça e eu a deixei lá no quarto 45, com sua desilusão amorosa e seu cachorrinho. Quando voltei, à noite, a poltrona e a cama estavam vazias. Ela tinha sofrido um AVC. Meu cotidiano é assim, sabe? A gente tem que escutar tudo com urgência, porque o silêncio nunca está muito longe. Porra, que deprimente. Mas a verdade é que dou boas gargalhadas quase todos os dias. Entre duas fraldas e uma cadeira de rodas. Começo a rir. Jules não diz mais nada. Ele se levanta e, como todo príncipe digno do título, não se dá conta de que reside em um principado apenas seu. Ele se debruça na janela para jogar o cigarro no quintal, e dou uma bronca nele por causa do frio. 10. 1926. O bom Deus não escutou suas preces. Ellen ainda não sabe ler. Essa noite, ela decidiu morrer. Já ouviu falar do suicídio. No vilarejo, um homem se envenenou no ano anterior, tomando comprimidos. Para Ellen, o veneno é o quadro negro. Depois da aula, ela se escondeu no almoxarifado, onde ficam o giz, a tinta, o papel e as orelhas de burro. Com o coração a mil, ouviu as crianças irem embora e o professor, o Sr. Tribolt, tossir, guardar o material, fechar a pasta grossa, descer do estrado e sair, batendo a porta. Quando já não escuta nenhum barulho nos corredores e no pátio, Ellen guarda as orelhas de burro no bolso e volta à sala vazia. É estranho. A sala vazia lhe é familiar, já que, durante o recreio, ela sempre fica para trás por causa de algum castigo ou lição que não terminou. Mas, normalmente, escuta os gritos das outras crianças lá fora. Agora, mergulha no silêncio. Ela observa os livros cuidadosamente alinhados perto da mesa grande do professor. Sente uma vontade violenta de arrancar página por página, rasgar tudo, jogar na parede esses livros arrumados de forma tão pretensiosa. Mas nunca teria coragem. Para diante do quadro. Em uma última esperança, tenta ler a primeira frase de um parágrafo que o Sr. Tribolt escreveu com várias cores de giz, com algumas palavras sublinhadas. Ela quebrou o potinho de leite. É o quebropolite de Chile. É isso que Ellen lê. O Sr. Tribolt nem tenta mudar sua percepção das letras. No começo, ele tentava ajudar, insistia sílaba a sílaba. Fazia Ellen copiar a mesma palavra inúmeras vezes, mas era como se ela não conseguisse retê-las. Como se suas próprias palavras fossem constantemente perturbadas pelo vento. Naquele ano, ele a pôs para se sentar no fundo da sala. Sozinha. Quem quer ficar ao lado de uma aluna de quem nem dá para colar? Antes, o professor pegava as orelhas de burro. Agora, é pior. Ellen sente que ele tem dó dela e que perdeu todas as esperanças. Enquanto a castigava, era um sinal de que ainda acreditava nela, ainda tinha alguma fé. É o quebropolite de Chile. As lágrimas não lhe vêm aos olhos. Faz muito tempo que sua tristeza secou. No primeiro ano de escola, ela chorou tudo.
Eleni leva a boca ao quadro e começa a lamber, como faria um animalzinho. Começa na ponta dos pés. Depois, ao perceber que a primeira frase está alta demais, sobe na cadeira do professor. Lambe letra atrás de letra, seja vermelha, azul ou verde. Engole todas, quer se intoxicar com esse veneno. Cospe nelas para que desçam melhor pela garganta. Esfrega a boca nas maiúsculas, nos pontos, nas vírgulas. Quando o quadro está limpo e a boca de Eleni da cor do arco-íris, ela vai se sentar em sua cadeira, no fundo da sala, diante da lareira, e espera a morte. Sentada e bem comportada, ela espera que as palavras engurgitadas a matem de vez. Que terminem o trabalho iniciado no dia em que ela entrou na escola. Naquele primeiro dia, Eleni usava um belo vestido vermelho, que nem o da Chapeuzinho Vermelho, dissera a mãe diante da máquina de costura. O que ela não sabia era que o lobo mau surgiria para ela na forma do quadro negro. A morte não vem. É o quebropolitidetile não tem o poder mágico de um comprimido fatal. Ela achava que faleceria com a mesma rapidez que o porco que os vizinhos matam uma vez por ano, com uma pancada na cabeça. Ela não sairá dessa sala até morrer. Então, decide beber a tinta de todos os tinteiros dispostos nas mesinhas da sala, guardando do professor para o fim. Assim, tem certeza de que irá morrer. Mas, se isso não bastar, engolirá também as agulhas de costura que guarda sempre no bolso para machucar a coxa quando a dor de estômago é insuportável. Ela se levanta e abre o tinteiro situado na primeira carteira. É o de Francine Perrier, a melhor aluna. A primeira da turma. Aquela a quem o Sr. Tribault sempre se dirige sorrindo. Aquela cuja caligrafia lembra uma ave em voo, e cuja voz, quando ela lê sem nunca errar, nem tropeçar na primeira vírgula, soa como uma melodia. Assim que Eleni encosta a boca no tinteiro de Francine Perrier, pensando que ainda terá que beber outros 27, um barulho a assusta. Alguma coisa bateu na janela da sala. Como se alguém houvesse jogado uma pedra ali. Alguém a está observando. O coração de Eleni dispara. Ela põe o tinteiro de Francine de volta na carteira e se esconde debaixo da mesa do professor. 10 minutos se passam. Não há mais nenhum som. Ela acaba saindo do esconderijo e vai até a janela. Não vê nada lá fora. O pátio está vazio. O carvalho alto perde as últimas folhas. Eleni segue uma delas com o olhar. Ela pousa no chão junto da noite. A folha roça em uma pequena poça branca. Eleni a fita por alguns segundos. Não é uma poça, mas um pássaro caído, que ainda está se movendo. Eleni corre até o pátio. Atravessa o corredor com os cabideiros vazios. Para que ninguém notasse sua presença na escola, não usou sua capa nesse dia. Debaixo do carvalho, ela para poucos centímetros da ave. É uma gaivota. A sua gaivota. Aquela que a segue como uma sombra desde que ela é pequena. Que ela observa no céu quando quer lavar dos olhos as frases que não consegue ler. Aquela que desenha com a sombra dos dedos na parede da loja. Ela existe de verdade. Não é fruto de sua imaginação. A gaivota está ferida, mas viva. Ela encara Eleni com o bico entreaberto, a respiração entrecortada, como se seu coração acelerasse. Parece sofrer. Eleni entende, de repente, que a gaivota se jogou contra a janela para que ela saísse daquela escola maldita. Ou talvez quisesse morrer com ela. O pássaro e a criança se observam. Ajoelhada diante dele, Eleni não tem coragem de tocá-lo. Teme machucá-lo ainda mais. No entanto, não pode abandonar o animal ali. Eleni não tem irmãos. Não pode abandonar sua dupla. Assim, acaba pegando a ave delicadamente entre as mãos e a guarda no bolso interno largo da blusa, junto ao peito. 11. Quarto 19. O fantasma de olhos azuis está aqui, sentado ao lado de Eleni. Ele fecha o livro que está lendo para ela. Peço desculpas pela última vez. Confundi o senhor com Lucien. Eu também às vezes me confundo. Não lhe parece estranho que eu tivesse confundido com um homem que teria cerca de 102 anos? Ele passa a mão pelo cabelo. É a primeira vez que o vejo fazer esse gesto, que imagino ser um hábito. Como a gente sabe se é dia ou noite na praia onde ela vive? Porque hoje ela não me disse uma palavra sequer. Tenho a impressão de que está dormindo. Não amanhece ou anoitece na praia de Eleni. É sempre dia. Faz muito tempo que ela está lá?
Enfim, de férias. Desde que a conheço. Acho que é a praia onde esteve com Lucien em 1936. Ele a encara por um bom tempo. Em seguida, dirige os olhos azuis para mim. Aposto minha vida que o azul do mar de Ellen tem exatamente o mesmo tom desses olhos, e que é por isso que ela nunca vai voltar. Como você sabe disso? Ela fala muito comigo. O que mais ela diz? Que, na praia, há pais correndo atrás de bolas, mães bebendo refresco, adolescentes escutando rádio ou rebobinando fitas. Às vezes, ela machuca os pés nas pedrinhas e eu a escuto murmurar: "Ai, como as pedras estão quentes hoje." Ou até: "Ai, meu Deus, engoli areia." Em certos momentos, ela conversa em voz alta com alguém de passagem, o sorveteiro ou uma mulher que estende a canga ao lado dela. Ellen pergunta: "A senhora vem sempre aqui?" Ela faz perguntas, mas raramente dá respostas. O fantasma fica em silêncio por um bom tempo, enquanto incho a garrafa com água fresca. Não somos nós que deveríamos ler romances para ela, mas o contrário, diz ele. O comentário me dá vontade de rir. Porém, não faço isso. Por causa do azul. Ele me impressiona cada vez mais. Em geral, a gente se acostuma. Com ele, contudo, é diferente. Quanto mais me olha, mais me perturba. Mas, o que ela faz nessa praia? Lê romances de amor enquanto espera Lucien e a menina, que foram tomar banho de mar. Ele parece aturdido pela resposta. Não esperava que eu respondesse. Acho que perguntou à toa, como quem fala com as paredes. A menina, Rose, sua mãe. Quer dizer, Rose é sua mãe, não é? É. Dou água para Ellen em golinhos pequenos. Imagino que ele deve nos achar loucas. Que romances de amor. Os que sua mãe lê para ela durante as visitas. É como se você tivesse acabado de me ler um manual de instruções poético. Se ele diz isso, é porque pertence ao mesmo mundo que nós, em que não se acredita no que vê. O mundo dos idiotas, dos ingênuos, dos otimistas. 12. Quando Ellen empurra a porta da boutique dos pais, uma mulher está no provador, a mãe ajoelhada na frente dela, marcando a barra do vestido. O pai está atrás do caixa, e engole um grito ao ver a filha. Ellen mente para ele. Os maus alunos mentem. A mentira é sua segunda pele. Por isso tem mais imaginação do que os outros. Ela diz ao pai que os colegas a vendaram e a obrigaram a comer giz. Que não quer voltar para a escola nunca mais. Que todo mundo é cruel e que nem adianta tentar obrigá-la. Ela vai trabalhar na loja. Vai ser bem comportada. E, se ele disser que não, vai se matar. Ela deixa os pais debaterem a questão, decidirem juntos. Sabe muito bem o que vão dizer. Já ouviu conversas a meia voz. O Sr. Tribolt disse que ela nunca vai conseguir se formar, nem se repetir de ano. Não vai passar nunca. Não sabe nem ler as horas, com 9 anos. Subindo a escada que leva ao quarto, Ellen sente a gaivota se mexer no bolso. Ela toca. Está quente. O coração bate em um ritmo normal. As asas não estão quebradas. Ellen a alimenta com pão encharcado de leite. Nunca viu nada tão lindo quanto essa ave branca de bico laranja. Nem as árvores são tão bonitas. Nem os vestidos de noiva. Nem a condessa que às vezes vem à loja em seu belo carro, com pernas torneadas e rosto de boneca. Nenhuma paisagem. Nada é mais bonito do que a ave. Ellen abre a janela do quarto para libertá-la. Será que você, que toca o céu, podia pedir a Deus que cure meus olhos e me ensinar a ler, por favor? A ave decola e voa em círculos. A lua cheia a faz brilhar como uma estrela. 13. Hoje de manhã, o fantasma estava à minha espera diante da porta do quarto 19. Quase fui desagradável. Às vezes, excesso de beleza e de azul cansam. Além disso, não gosto de ser incomodada. E sinto que ele vai me causar uma confusão sem fim. É o tipo de sujeito que muda todos os hábitos das pessoas em um piscar de olhos. Bom dia, Justine. Podemos falar por 5 minutinhos? Ouvi minha colega jorrir atrás de mim, e, antes mesmo que eu pudesse responder, ela disse: Pode ir, Juju, eu seguro as pontas aqui. Juju. Foi isso mesmo que ela falou. Juju. Que péssimo. Quando estamos diante de alguém de quem gostamos, sempre acabamos detestando as pessoas que amamos.
Por causa dessa intimidade que elas têm conosco e não queremos que tenham. Ainda mais quando não é o momento certo. Não vou demorar, porque de manhã estamos sempre num zum 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 danado. Foi isso mesmo que eu disse. Zum zum zum. Fiquei vermelha. Quase bati com o carrinho nas pernas e perdi o equilíbrio. Que vergonha! Que vergonha gigantesca! Sugere que a gente conversasse na salinha dos funcionários, bem ao lado do escritório, onde há uma cafeteira, um micro-ondas, uma geladeira, uma mesa e algumas cadeiras. Via de regra, não deixamos os residentes nem seus parentes entrarem no nosso cantinho. Mas ele não é normal. Com o rosto que tem, merece um passe vitalício. Passamos por 3 corredores, avançamos mais 2 andares, e aí abri a porta para ele. De manhã, os corredores são muito barulhentos. As portas dos quartos ficam abertas, porque os cuidadores vêm e vão. Por isso, às vezes, ouvimos os delírios dos dependentes, que xingam as paredes ou pedem socorro. Pelas portas entreabertas, vemos alguns idosos que parecem espíritos, o olhar voltado não para a janela, mas para um vazio abissal. Charles Baudelaire descreveu um asilo psiquiátrico que se tornará angustiante ao cair da noite, por causa dos gritos que escaparam dele. Nas casas de repouso, é quando o dia nasce que os espíritos se agitam. Não havia ninguém na salinha. Enchi o filtro de café e coloquei água no reservatório. Ele se sentou. Peguei 2 copos rachados e servi. Sem tremer. Quer açúcar? Não, obrigado. Pus 2 cubinhos de açúcar no meu copo antes de me sentar diante dele. Ele lançou um olhar para os cartazes pendurados nas paredes e para o calendário velho, de 2007, no qual bombeiros posavam nus para arrecadar dinheiro por uma boa causa. Poderia me dizer o que tem na mesa de cabeceira da minha avó? Conseguiria listar de cor todos os objetos em cima e dentro da mesa? Fechei os olhos e respondi. Uma foto de Lucien, de Rose, de Janete Gaynor, uma jarra de água, chocolates que ela não come, hortênsias em um vaso de cristal. Quem é Janete Gaynor? Eu ainda estava de olhos fechados, mas conseguia sentir o olhar dele atravessar minhas pálpebras, como quando nos encontramos sob o sol forte. Uma atriz que ganhou um Oscar em 1929. E na gaveta? Sabe o que tem na gaveta? Um maço de folhas enroladas e presas por um elástico de cabelo, um dedal, uma foto de louve, uma pena branca, lenços de papel e um LP de Georges Brassens, Les Sabots de Hélène. Essas coisas todas que você sabe dela, poderia escrever para mim? Abri os olhos. Nos dele, vi apenas azul. Um azul perpétuo. E, no meu rosto, só havia vermelho. Faça um pedido. Por quê? Tem um cílio na sua bochecha. Acariciei o lado esquerdo do meu rosto, e o cílio caiu na mesa. Nesse momento, a senhora Le Camus entrou na sala, esbaforida. Olhou para nós sem nos ver, foi direto para a cafeteira e começou a tomar seus golinhos, resmungando. De novo isso. A família está lá embaixo. Quer explicações, mas eu não tenho. De novo isso. Perguntei à senhora Le Camus se havia recebido outro telefonema. Ela encarou o 1º de janeiro de 2007 no calendário velho dos bombeiros pelados. Respirou fundo e, como se para si, respondeu. Dessa vez, alguém ligou ontem à noite. Às 11. Para dizer que o Sr. Gerard faleceu de embolia pulmonar. O fantasma me interrogou com o olhar, terminando o café. Eu expliquei que alguém andava telefonando para as famílias dos esquecidos de domingo, dizendo que eles haviam morrido. Ele me interrogou com o olhar novamente. E eu deixei. Logo antes de ir embora, ele me olhou como se eu fosse um mágico que tivesse colocado sua avó numa caixa a fim de serrá-la ao meio. Então fiquei a sós com minha chefe, que seguia encarando o 1º de janeiro e o tronco de um bombeiro fortão. Desde o Natal, a senhora Le Camus parece estar sempre atravessando uma linha de chegada. Ela anda tão apreensiva que a impressão é de que está o tempo todo sem fôlego. Vai e volta entre os quartos e a diretoria olhando para o alto, como se o teto desbotado pudesse trazer respostas através das luzes fluorescentes. Tudo começou no último dia 25 de dezembro, quando 3 famílias receberam telefonemas avisando sobre a morte de um residente. Na manhã do dia seguinte, quando apareceram para organizar o enterro, os idosos sorriram para seus parentes, felizes com a visita inesperada. Desde então, a diretoria investiga para saber de onde vêm esses telefonemas sinistros.
É esse o termo usado no aviso que colaram na sala de cuidados, na sala de descanso, no escritório e nos vestiários. Porque, desde então, já aconteceu outras 5 vezes. Os telefonemas vêm do quarto 29, o do Sr. Paul. Faz 3 anos que ele dorme praticamente o tempo todo. Os médicos são categóricos. Do ponto de vista clínico, é impossível que as ligações tenham sido feitas por ele. Ao mesmo tempo, ninguém nunca viu nada suspeito. Ninguém jamais foi visto entrando no quarto 29 a fim de ligar sorrateiramente para essas famílias. Famílias que têm, todas elas, um ponto em comum: nunca visitam seus parentes na Hortências. É como se alguém estivesse contabilizando a quantidade de visitas por residente e fazendo os telefonemas com o objetivo de preencher os quartos sem flores. Agora, todos desconfiam de todos. Parece que estamos num livro de Agatha Christie, mas sem cadáveres. Seria engraçado imaginar um romance dela em que Miss Marple investiga porque ninguém morreu. Se Miss Marple me investigasse, o que diria? Que minhas bibliotecas cheias de histórias custam caro. Que sou jovem demais para cuidar de gente tão velha. 14. 1930. No jardim anexo à casa, Lucien cheira uma grande rosa vermelha. É seu cheiro predileto, porque lembra a mãe. Toda manhã, Emma limpava o rosto com algodão embebido em água de rosas, que ela própria preparava. Ela colhia as pétalas no outono e as deixava macerar o ano inteiro em uma bacia branca. Quando seu frasco ficava vazio, ela o mergulhava na bacia para enchê-lo de novo com o líquido perfumado. Às vezes, Lucien mergulhava as mãos e os antebraços no líquido grudento. Pedaços de pétalas picadas colavam em seus pelos, como estrelas murchas. O pai logo notava que ele tinha se perfumado. Não se esconde nada dos cegos. Até a mentira tem cheiro. Etienne dizia: perfume é coisa de menina, não de menino. Lucien sente saudade da mãe. Ele abre os olhos e observa o vermelho da rosa. É da cor do sangue. É essa cor que lhe dá esse perfume maravilhoso? Será que o sangue que corre nas veias da mãe cheira a rosas? Será que ele tem mesmo os olhos dela? Olhos de quem vai embora? Lucien acredita que a mãe os abandonou, ele e o pai, porque viver com um cego não é vida. Porque mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, vem a vontade de viver com alguém que nos veja. 15. Na Hortências, há 3 médicos fixos, além dos temporários, 2 fisioterapeutas, um faz-tudo, 2 cozinheiras, 12 auxiliares de enfermagem, 5 enfermeiras e uma gerente. Mas o autor dos trotes poderia muito bem ser alguém de fora. O vigário, um dos socorristas, o agente funerário, a cabeleireira, um dos voluntários que vem bater ponto. Ou quem sabe o filho de algum residente. A maioria morou em Milha a vida inteira. E todo mundo por aqui se conhece. Poderia até ser uma das enfermeiras, que estão sempre nos chamando como se fossemos empregadas, para acompanhar um residente ao banheiro, por exemplo. As enfermeiras têm mais responsabilidade médica do que as auxiliares de enfermagem, mas prefiro meu trabalho, porque somos nós que damos a mão aos residentes. Para que as famílias saibam com quem estão tratando, os funcionários usam uniformes diferentes. O das enfermeiras é cor-de-rosa, o da gerência, branco, e o das auxiliares de enfermagem, verde lixeira. Adoro minhas colegas Jo e Maria. Elas são minha equipe. A senhora Lê Camus nos chama de as 3 mosqueteiras. Já a Sorta Morial, do quarto 9, nos chama de as 3 joaninhas, porque estamos com as mãos sempre sarapintadas de mercurocromo e eusina. Ela brinca de contar as pintas para determinar nossa idade. E Jo responde: isso vai nos dar sorte, já que as joaninhas não têm predador. Até os passarinhos as cospem, por causa das asas amargas. E eu, que perdi meus pais ainda pequena, acho que devia ser realmente amarga para a vida me cuspir desse jeito. Assim que cheguei, o pessoal me apelidou de Florzinha, porque sou sensível demais e faço muitas horas extras sem remuneração. Nos primeiros anos, quando me via chorar sempre que morria um residente, Jo dizia: guarde essas lágrimas para os seus, porque ninguém mais vai chorar por eles. E eu pensava que já fazia tempo que chorava pela maior parte dos meus. A onda de calor que nos assola há 3 dias já levou embora a senhora André, do quarto 11. Ironia do destino, nós a chamávamos de moça do tempo, porque, sempre que cruzava com alguém no corredor, ela dizia: anticiclone. Que besteira, essa vida.
Nunca imaginei que o calor seria seu fim. Os filhos dela chegaram hoje de manhã. Tarde demais. Não tiveram tempo de se despedir. Não que seja culpa deles. Acho que, em certo momento, nossos velhos se adiantam demais a nós. Eles disparam em tiros de corrida que ninguém tem fôlego para acompanhar. Jo não viu esse anticiclone na mão da senhora André. Jo tem um domingo. Ela sabe ler o futuro nas linhas da mão. Nossos residentes com frequência a consultam. Jo diz que é impossível ler mãos mais antigas. Que ficam riscadas que nem um disco velho. Então, ela inventa. Esse folclore todo, as minhas massagens, as consultas de Jo, as bênçãos do vigário, que repete aproveite. Aproveite a vida. A quem quiser ouvir, não diminui a vontade que nossos velhinhos têm de voltar para casa. Muitas vezes, eles fogem. Mas não temos o direito de trancar o portão. Isso seria considerado maus tratos, cativeiro. Eles fogem, mas não sabem para onde ir, esqueceram o caminho de volta ao antes. Seu lar foi posto à venda para pagar as mensalidades da Hortênsias. Os canteiros estão vazios, os gatos foram adotados. O lar deles existe apenas em pensamento, em suas bibliotecas íntimas. Essas bibliotecas onde amo passar as horas. Fico desolada mesmo é quando os vejo se aglomerarem na recepção às 10 da manhã, de olhar fixo nas portas principais, que abrem e fecham. Eles aguardam. Nos dias bonitos, saímos com os residentes para o grande jardim, para que peguem sol à sombra das tilhas. A visita do vento nas árvores, das abelhas, das borboletas e dos pássaros os distrai da espera. Damos pão para eles jogarem aos pombos e pardais. A quem adore, quem tenha medo, quem chute os passarinhos para longe. Aí dá briga. E, enquanto eles brigam, não esperam mais. Em casa ou não, um tempo bom é sempre igual. Quando estou cansada, subo para o último andar e me sento encostada na janela de vidro que dá para o telhado. Fecho os olhos e cochilo por 10 minutos. Quando o céu abre, o sol queima minha nuca, o que eu adoro. Frequentemente, a gaivota voa e me observa lá de cima. Depois que volto ao serviço, não sei se é manhã, tarde ou noite. O que eu faço não são horas extras, são horas em que não quero voltar para casa. Não tenho vontade de ver o vovô irritado porque nos olhos dele é sempre inverno. Não tenho vontade de ver a vovó procurar o rosto do meu pai no meu. Não tenho vontade de bater na porta de Jules, fechado em seu silêncio, jogando online ou então logado na Beaport, uma plataforma de download de música eletrônica. Prefiro tirar as meias de compressão de Ellen e massagear suas pernas e seus pés. Ela me conta da loiraça sentada a seu lado, que está de maiô e se besuntou de óleo de bronzear até o cabelo. O mesmo acontece quando já não suporto mais o cotidiano. Quando a rotina é infernal, quando uma auxiliar de enfermagem falta e preciso trabalhar dobrado nos cuidados, na higiene, na faxina. Assim que sinto que estou prestes a me irritar com algum residente que me xinga, não quer saber de nada ou faz questão de mijar em mim e rir da minha cara, passo o bastão para uma colega ou me refugio por 5 minutos no quarto 19. Peço para Ellen me contar de Lucien, ou dos clientes do café. Baudelaire lhe vem à memória com frequência. Esse homem, apelidado de Baudelaire, nasceu em Paris. Quando a avó faleceu, ele herdou a casa dela em Mille e se mudou para lá, sozinho, por volta dos 40 anos. A pedido do prefeito, dava aulas para as crianças algumas horas por semana. Ele conhecia o repertório de todos os poetas, de qualquer nacionalidade. E o de Charles Baudelaire, sabia de cor. Como tinha lábio leporino, as crianças zombavam dele, outras se assustavam, até que os pais pediram sua demissão. Ele foi parar no café do seu Louis, onde passava horas apoiado no balcão, declamando textos de seu poeta predileto. Ellen recita para mim o que ele murmurava dia e noite, entre 2 goles de bebida. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz, imensa ave dos mares, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, em meio à turba obscura. As asas de gigante impedem-no de andar. Que acompanha, indolente parceiro de viagem. O navio a singrar por glaucos patamares. Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés. O monarca do azul, canhestro e envergonhado. Deixa pender, qual par de remos junto aos pés. As asas em que fuge um branco imaculado. Antes tão belo, como é feio na desgraça. Esse viajante agora flácido e acanhado.
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça. Outro, a cochear, imita o enfermo outrora alado. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, em meio à turba obscura. As asas de gigante impedem-no de andar. 16. 1933, antes do verão. Dia de casório em Clermont. Mesas compridas com toalhas brancas foram instaladas na praça da igreja. Todos na cidade se reúnem para comemorar a união de Hugo, filho do prefeito, com a ruiva Angéle, filha do ferreiro. Como se envergonha do cabelo ruivo, por causa do livro Foguinho, de Jules Renard, Angéle pediu à costureira, Hélène El, que fizesse um véu de tule bem grosso para esconder as madeixas. Usou até o giz branco de costura para disfarçar as sardas do rosto. Esse deveria ser o dia mais lindo de sua vida, mas Angéle sente-se desconfortável. Não é por causa do cabelo, nem da pele. É porque Frederic, primo de Hugo, não tira os olhos dela. Angéle sente a insistência. Por mais vinho que beba para tentar esquecer, toda vez que se vira, ela encontra aquele olhar obsceno. Isso já vem acontecendo há meses. Frederic espera na porta de sua casa ou, quando ela se vira para trás na rua, se depara com ele. Angéle mantém a frieza, mas ele insiste. Bom dia, como você está linda. Boa tarde, adoro seu cabelo. Bom dia, que bela surpresa. Boa noite, seus olhos são magníficos. Angéle nunca ousou comentar com Hugo. Durante a cerimônia, chegou a temer que Frederic se opusesse ao matrimônio. Nada lhe daria esse direito, mas ela não conseguia se manter serena. Frederic aproveita o momento em que Hugo se afasta para se dirigir a ela. Angéle não tem tempo de pegar a mão do marido para fazê-lo ficar a seu lado. O primo contorna os convidados e se aproxima, sorridente. Um sorriso incômodo, como um fedor. Ela fecha os olhos e toma um gole demorado de vinho, que arde ao descer. Quando abre os olhos, ali está ele. Ela tem vontade de esbofeteá-lo, arranhá-lo, puxar seu cabelo. Gostaria de ser homem, para ter força para brigar com ele. Ela o ouve dizer baixinho. Prefiro o véu vermelho do seu cabelo. Angéle se levanta abruptamente para sair dali. O vestido se agarra a uma ponta e rasga na cintura. Faz-se um silêncio atordoante. Ela olha para a roupa como se fosse a própria pele lacerada. Fica espantada por não sangrar. Caem no chão apenas algumas pérolas brancas. Seu coração acelera. Ela levanta o rosto e fala para Frederic, quase em súplica. Suma daqui. Em seguida, Angéle pede para a mãe ir buscar a costureira, que mora ali do lado da igreja. Enquanto isso, ela aguarda na residência paroquial. Felizmente, ninguém se dá conta de nada, nem sequer Hugo. A mãe de Angéle conhece bem a alfaiataria de Clermont. A loja está fechada, porque é domingo. Ela entra pela porta lateral entreaberta e segue pelo corredor, que leva a um ateliê de costura de paredes de vidro, situado nos fundos do pátio. Hélène está no ateliê, sentada sobre a mesa de madeira de pernas cruzadas, feito um homem. Conversa animadamente com alguém que a mãe de Angéle não reconhece de costas. Ela bate na porta. Um pássaro sai voando. Pela porta de vidro, vê que Hélène olha para ela sem prestar atenção. Como alguém que é interrompido no meio de uma conversa que não deseja interromper. A jovem costureira a convida para entrar. O que a mãe de Angéle havia imaginado ser um interlocutor é, na verdade, um manequim de pano. Ela percebe que a moça está sozinha, embora pudesse jurar que estava conversando com alguém. Uma hora depois, o vestido de Angéle está novo em folha. Hélène consertou cada ponto. As duas estão cara a cara no corredor estreito, diante de um espelho. Hélène abriu a porta para deixar entrar a luz. A jovem noiva admira o trabalho da costureira como quem vê um milagre. Peço perdão, Hélène. Perdão? Pelo quê? Angéle observa o rosto da costureira, que é 3 anos mais moça do que ela. Na verdade, ela não saberia dizer se Hélène parece mais jovem ou mais velha. A pele clara, o coque frouxo, os olhos azuis, a boca carnuda, as maçãs do rosto proeminentes. Ela tem um tipo de beleza eslava que as pessoas amam ou odeiam, porque todas as feições são exageradas. Até os olhos parecem querer encostar nas têmporas. Em Clermont, dizem que Hélène é louca, e as crianças fogem dela.
Angele pega as mãos de Eleni. No começo das provas, eu não gostava de você. Foi minha mãe que insistiu para contratá-la. Eu tinha medo de você. Eleni responde. É normal. Eu também tenho medo de mim. Angele sorri para a moça, que sempre parece estar longe. A verdade é que ela é, ao mesmo tempo, atraente e inquietante. Há uma espécie de perturbação em seu olhar. Além disso, ela nunca sorri, nem quando concorda com alguma coisa. Angele observa as mãos de Eleni. Você tem dedos de fada. A costureira abaixa o rosto. Angele dá um abraço carinhoso nela e volta para os convidados, de vestido novo. Ela olha ao redor e não vê mais Frederique. Por dentro, sorri de alívio. Eleni fica sozinha no corredor. Observa os dedos e começa a guardar o material de costura. Não fecha a porta da residência paroquial. Tem a mania de deixar o sol entrar onde puder. Na volta ao ateliê, Eleni decide seguir pelo lado da igreja, passando pelo cemitério. Tenta ler os nomes nas lápides. Empurra a portinha lateral da igreja. Não há ninguém lá dentro. Eleni se ajoelha e se dirige a Deus, repetindo, sem cansar, me ensine a ler. O que você está fazendo? Tenho um sobressalto. Jules me deu um susto. Fecho o caderno azul. Escrevendo. Está tentando virar Marguerite Duras? De onde você conhece Marguerite Duras? Das aulas de francês. Achei um porre. Tomara que você não escreva que nem ela. Não existe o menor risco. Abre a janela. Está de mau humor? Não. Mas você sabe que não suporto que fumê no meu quarto. O que você não suporta é que eu fumê, e ponto. Você não é minha mãe. Jules abre a janela e se debruça para fora. Está emburrado. Então eu digo. Ontem teve outro telefonema anônimo para Hortências. Ele se vira, então não vejo seus olhos. Qual foi a família? Você está precisando ir ao cabeleireiro, digo, e logo continuo. Foi a de Gisele Diondé. Aquela senhorinha de cabelo roxo que trabalhava no armarinho. Comentei sobre ela semana passada. Refresque a minha memória. Antes, ela passava muito tempo jogando cartas. Participava de todas as oficinas. Mas, desde que o verão começou, fica aglomerada na recepção com os outros. Então ela estava lá quando a família chegou, de olhos vermelhos e roupas pretas. Com um peteleco, Jules joga a guimba pela janela. Amanhã de manhã, o vovô vai pegar a guimba no jardim, resmungando. Depois, colocará em uma bacia de água com as outras e usará a água para regar as roseiras e matar os pulgões. Ele se senta na minha cama. E o que foi que a família disse quando a viu lá, viva? Imagina só o choque. Mas acho que ficaram um pouco decepcionados. Como assim, decepcionados? Quando os velhos batem as botas, vem também o fim da culpa. É complicado. Tristeza misturada ao alívio. E o que a senhorinha disse quando os viu? De início, não os reconheceu, mas mesmo assim ficou contente. Ainda mais porque a levaram para almoçar no restaurante. Sabe, isso acontece muito com os idosos. De início, não são simpáticos com a família, mas, depois da visita, alguma coisa muda. Eles ficam menos angustiados. Hoje à tarde, Gisele voltou ao salão de jogos. Fazia 3 meses que não ia. Viu, esse negócio anônimo está servindo de alguma coisa. A senhora Le Camus convocou todo mundo depois para anunciar que a polícia ia começar a investigar o caso. Digo, e imito a voz dela para fazer Jules sorrir, para solucionar o mistério dos telefonemas anônimos. Jules não sorri. Vão chamar detetives de verdade e tudo? Então sou eu que caio na gargalhada. Ah, sim, entregaram o caso a Starsky e Hutch. Jules ri também. Starsky e Hutch são os 2 policiais de Millie. Os cowboys, como o pessoal chama. Estão prestes a se aposentar e não vão ser substituídos. Parece que eles têm esses apelidos desde sempre. Desde muito antes de eu nascer. Um era moreno, o outro loiro. Agora os 2 são grisalhos. O vovô diz que são as últimas pessoas a quem se deve procurar em caso de emergência. O povo em Millie não gosta deles. A burrice é muito difícil de explicar. E a dos 2 está na cara. Eles são arrogantes, nunca cumprimentam ninguém. Quando estendem a mão, é para entregar uma multa. Em geral, por obstrução de via pública. Mas quem é que obstrui qualquer coisa em Millie?
As ruas vivem vazias. Eu só rio deles com moderação, porque, apesar de tudo, eles andam armados. Jules diz que são pistolas de brinquedo, mas eu duvido. Quem você acha que anda ligando pras famílias? Pergunta Jules. Observo seu perfil impecável. Nunca vi nada tão lindo quanto o rosto dele. Mesmo com o cabelo comprido demais. Não sei. Pode ser qualquer um. Mas, sem dúvida, é alguém com acesso aos documentos das famílias. E que sabe o nome e os hábitos dos esquecidos de domingo. De quem? 17. Domingo. Passou a onda de calor. Durou 6 dias. Estou morta. Acabada. Normalmente não conto as horas que passo no trabalho, mas, em momentos de crise como este, são as horas que parecem não nos levar em conta. Entrei no serviço às 8 da manhã. Virei à noite na Paraíso. Dancei até às 5. Precisava ser jovem, encher a cara, fazer besteira, me maquiar, flertar, usar um bom decote, fechar os olhos e dançar. Acreditar que sou bonita. Desde o outono passado, muitas vezes termino essas noites nos mesmos braços. De um cara mais velho do que eu, de uns 27 anos, já nem me lembro o nome. Entre uma noite e outra com ele, tenho outras aventuras de um dia só, mas é ele quem costuma voltar. Uma espécie de compromisso quinzenal. Domingo é dia de visita. Não para todos. Então bebi 5 cafés para cuidar daqueles que não recebem ninguém. Domingo é dia de ficar cheia de dedos. É carregado de tristeza. Aqui, seria de imaginar que é domingo todos os dias, mas não é bem assim. É que nem relógio biológico. Todo domingo, os velhos sabem que é domingo. Depois do banho, é missa na TV e refeição reforçada. Os camarões com abacate foram rebatizados como surpresa do mar na maionese. E as bombas de chocolate, delícias de açúcar recheadas. É igual à sopa de legumes. Ela muda de nome todos os dias, mesmo que seja sempre água quente. Na segunda-feira, o preparo se chama caldo da estação. Na quarta, creme da horta. E, na sexta, sopa de legumes sortidos. Os residentes adoram os cardápios da semana. Para eles, são um mapa do tesouro. Além da seção de obituários do Journal de Saône-et-Loire, é a única leitura que ainda os interessa. No almoço de domingo, o Kir ajuda a digerir amanhã. Mas é preciso tomar cuidado para ninguém roubar a taça de ninguém, senão a gritaria logo começa. Isso quando não se estapeiam. O refeitório parece um pátio na hora do recreio, onde muitos residentes resolvem os problemas na pancada. Até eu já levei uns tapas. No almoço de domingo, nós, funcionários, também dispomos de toalha de mesa branca e taças. Como num restaurante. Depois da refeição, alguns voltam para o quarto, por causa das visitas da tarde ou para ver Michel Drucker na televisão. Os outros, mantemos ocupados no salão de jogos com o que for possível. Pequenos espetáculos, karaokê, bingo, buraco, filmes, varia muito. Gosto de exibir filmes de Charlie Chaplin para eles rirem. Também gosto de colocá-los para cantar Le Petit Bal Perdu em um microfone ligado a 2 caixas de som. É a música favorita deles, que se revezam no microfone. Chegamos até a dançar. Não é lá Dirty Dancing, mas a intenção é que vale. Esta tarde, vem o nosso mágico. É sempre o mesmo. Um jovem voluntário que mora no meu bairro e anda por aí com um bando de rolinhas e coelhos brancos como se fossem molhos de chaves. Os truques quase nunca dão certo porque ele é muito desastrado, então as artimanhas logo ficam óbvias. Contudo, para os esquecidos de domingo, o simples fato de ver uma rolinha ou coelho saindo do chapéu já é uma maravilha, alivia o peso do dia. Por volta das 2 da tarde, senti o olhar azul do fantasma às minhas costas. Eu estava organizando os residentes para a apresentação do mágico e ouvi seu bom dia. Uma das rolinhas fugiu da manga do rapaz. Ele estava atrás de mim. E sorriu para mim. Sorriu para mim. Sorriu para mim. Sorriu para mim. Trazia um livro na mão e vestia calça jeans e uma camiseta um pouco larga. Bom dia, vim ler para minha avó, mas quis cumprimentá-la antes. Confirmado, só de vê-lo, fico completamente perdida. O sorriso dele é de uma doçura sem fim. Ele tem a pele clara e mãos que parecem femininas, finas e graciosas. Diante dele, eu, Justine, não existo. Sou normal. Terráquea. Corada.
e lúcida demais para imaginar que um homem como ele possa me ver como qualquer outra coisa além da moça que fica ouvindo a avó dele falar da praia. Bom dia. Respondi. Gentileza sua. Boa leitura. E no mesmo instante lhe dei as costas. Fingi que ia pegar uma rolinha com o mágico. Senti o olhar dele mais uma vez, insistente. O que será que ele queria? Queimar minha nuca, que nem o sol pela janela do último andar. Depois do espetáculo, subi até o quarto de Eleni. Bati na porta. Ele ainda estava ali, com o livro aberto. Lia em voz alta. De manhã, se encontravam no salão do café da manhã. Quem chegava primeiro comia devagar para dar tempo ao outro de chegar, e, todos os dias, minha avó ficava com medo de que o veterano tivesse ido embora sem avisá-la, ou que houvesse se cansado da sua companhia, mudasse de mesa e lhe fizesse apenas um frio aceno de cabeça ao passar por ela, como todos aqueles homens das quartas-feiras de tantos anos antes. Sua voz era bela, suave e forte ao mesmo tempo, como dedos nas teclas de um piano, indo do grave ao agudo. Bem, digo isto, mas não entendo nada de piano. Muito menos de espécimes extraterrestres como ele. Fora meu irmão. Mas meu irmão é outra história. Não tenho medo de bagunçar o cabelo dele. Ele me viu e parou de ler imediatamente. Está lendo o quê? Perguntei, olhando para meus pés. Uma certa história de amor, respondeu ele. Não tive coragem de dizer que ela já tinha lido. Quer dizer, que Rose já tinha lido para ela. Levantei o rosto, virada para Eleni. Ela sorria, lá de sua praia. Respondi para as paredes. Ela parece estar gostando. Ele fez que sim. Ou foi essa a impressão que tive? Fui embora em silêncio. Porque não existo quando ele está ali. Depois, não o vi mais. Dei uma olhada no telhado. A gaivota estava no lugar, parecendo dormir. Ele deixou uma certa história de amor na mesa de cabeceira, entre Janete Gaynor e Lucien, com meu nome escrito a caneta tinteiro. Ele tem uma caligrafia bonita. Nunca tinha visto Justine escrito tão bem. Para Justine. E tinha assinado, Roman. Ele se chama Roman. São 9 da noite. Estou toda dolorida. O senhor Vailante me pediu para massagear as mãos dele. À noite. Respondi. Depois, vou cuidar das mãos de Eleni. Eu gosto do senhor Vailante. Não faz tanto tempo que está entre nós. E ele não é feliz aqui. Sente saudade de casa. Muito mais do que da esposa. É o que ele sempre me diz. Depois do senhor Vailante e de Eleni, vou desligar a televisão daqueles que pegaram no sono. Mais tarde, pretendo reler uma certa história de amor, antes de escrever no caderno azul, no qual não mexo há milênios por causa da onda de calor. 18. 1933. Antes do verão. De manhã, Etienne tocou uma área e alguns prelúdios de Bach em um casamento. Era a primeira vez que tocava na igreja de Clermain. Como de costume, Lucien acompanhou o pai até o órgão, oferecendo o braço esquerdo como apoio. Lucien fechou os olhos e escutou Etienne tocar. Sempre associar as notas musicais às cores das rosas do jardim. Antes mesmo de a mãe partir. Ele não abriu os olhos para observar os noivos e convivas aglomerados nos bancos da igreja. Sempre evita olhar o que acontece a seu redor. Prefere sentir. Em casa, ele segue sem acender a luz. Vive no escuro e disfarça para Etienne não perceber. Embora tenha 22 anos e a vista perfeita, não consegue aceitar a ideia de que não ficará cego. Ele se convence de que a doença está apenas atrasada. Após a cerimônia, Etienne e Lucien se acomodam à mesa comprida que foi montada na praça da igreja. Lucien adora casamentos por 2 motivos. Ele e o pai quase sempre compartilham do jantar. E Etienne pode ficar sozinho entre os outros adultos. Não precisa do filho. Lucien escuta as pessoas ao seu redor. Ouve as risadas bêbadas. Escuta Etienne agir como os outros. Devora tudo que servem, na maior alegria, e, de tempos em tempos, verifica se o livro de braille que pôs no bolso continua ali. Ele sempre os adquire escondido do pai. Perto dele, uma mulher gorda tenta puxar assunto, mas Lucien não gosta muito de conversar. Quando está sozinho com o pai, já fala por 2. Cuidado com o degrau, à direita, não, mais para a esquerda, o céu está escuro, aqui tem uma goteira, tem que pintar esta porta, as ervas daninhas estão cobrindo as pedras,
A senhora Chaucin está passando na frente da cerca. Seu copo está cheio. Não mexa nisso porque está quente. Suas camisas brancas estão na prateleira esquerda. O pão está fatiado. A maçã está com bicho. Seu aluno chegou pelo jardim. Cuidado, vai fazer barulho. Assim, Lucien sorri para a vizinha, educado, meneia a cabeça sem lhe dar muita atenção. E a coisa fica por isso mesmo. Ele jamais se casará. Jamais colocará uma aliança no dedo anelar de uma mulher. Jamais pedirá que uma mulher lhe jure lealdade. Não depois do que aconteceu com seus pais. Jamais receberá convidados no banquete de bodas. O pai o chama o tempo todo de anarquista porque ele critica o exército, os políticos, a pena de morte, os vigários e o casamento. Entre aqueles ali presentes, comendo, bebendo e rindo, Lucien é o único que ouve o ruído de tecido rasgado. Nem Etienne prestou atenção. Pela primeira vez no dia, Lucien levanta os olhos e os dirige a algo específico. A jovem noiva. Ela observa o vestido rasgado com uma expressão apavorada. Um homem se curva em sua direção e ela se esquiva. Lucien vê o homem se afastar, e a noiva cochicha ao ouvido de uma mulher de vestido lilás, que, por sua vez, sai correndo na direção do centro do vilarejo. A noiva ruma de forma apressada para os fundos da igreja, apertando o vestido junto ao corpo. Fora ele, ninguém repara. Alguns minutos depois, Lucien vê a mulher de lilás voltar acompanhada de uma moça de olhos baixos, trazendo uma maleta de costura. As duas se dirigem aos fundos da igreja. Pela primeira vez desde a partida da mãe, Lucien é tomado por uma tristeza imensa. Uma melancolia violenta, como uma tarde de outono de céu baixo, fechado, sem qualquer nesga que deixe a luz passar. Ele se dá conta de que, quando for cego, não verá mais moças de olhos baixos. Como fará para identificar demonstrações de graciosidade? Nem mesmo a gama de cores que vê quando escuta Johann Sebastian Bach é capaz de responder a essa pergunta. Assim que sente as lágrimas subirem aos olhos, alguma coisa cai em sua cabeça. Ele passa a mão no cabelo e observa o líquido branco, viscoso e quente brilhando nos dedos. Sem dúvida, são excrementos de pássaro. Ele olha para o céu, não vê nada. Sai da mesa para se lavar no chafariz no centro da praça. Mergulha a cabeça na água gelada e, quando levanta, vê o homem que estava com a noiva quando o vestido dela rasgou. Ele fuma um cigarro e o observa. Você é o irmão da noiva? Não. Sou filho do organista. O cego. É. Conhece Angele? Quem? Angele, a noiva. Não. Eu estou apaixonado por ela. Mas não sou o noivo. Lucien fica em silêncio. Ele se pergunta se a mãe já estava apaixonada por outro homem ao se casar com seu pai. Ele se pergunta como se contrai o amor, e se é possível se infectar várias vezes. Ele já se deitou com prostitutas, mas, exceto pelas rosas, os livros e a música, nunca se apaixonou. Leu muitos livros sobre o tema. O último deles, Les Fiançailles de Emily, devorou. Ele vê o homem se afastar, voltando ao centro. A caminho da igreja, Lucien cruza com a noiva. O sol está muito quente. Lucien adentra o frescor da igreja. Acomoda-se na penumbra do confessionário e abre o livro. Não corre o risco de ser incomodado pelo vigário, que também se juntou ao banquete e à valsa. Não é dia de se confessar. Lucien inicia a leitura com a ponta dos dedos. Deus confere aos homens suas vontades visíveis nos acontecimentos. Texto obscuro escrito em uma língua misteriosa. Os homens fazem suas traduções de imediato, traduções precipitadas, incorretas, cheias de erros, lacunas e contrassensos. Pouquíssimas almas compreendem a língua divina. Lucien logo pega no sono, embalado por um murmúrio. Ele acaba descalço na beira do mar. A luz é bonita. O sol está alto no céu. O azul da água cintila sob os veleiros. Uma moça caminha ao seu lado, de mãos dadas com ele. Ela sorri. Ele se sente bem. Não tem mais medo do escuro. A moça baixa os olhos, e ele não tem mais medo de não enxergá-la. De vez em quando, os dedos finos acariciam a palma de sua mão. Ao redor deles, crianças brincam. Mais ao longe, outras tomam banho de mar. Eles estão quase na água. Faltam poucos passos. O murmúrio se aproxima. É o murmúrio das ondas, uma música que o pai de Lucien nunca tocou na igreja. Lucien desperta. Acorda no escuro do confessionário. A moça fugiu.
Seu livro caiu no chão. Ele fecha os olhos. Precisa voltar ao sonho. Mas não consegue. Não se pode mergulhar de volta em um sonho como se faz com uma narrativa. Além do mais, há um sussurro na igreja. No início, ele pensa que é um inseto, o barulho de asas batendo no vitral. Mas trata-se de um murmúrio. O murmúrio das ondas, o murmúrio do sonho. Alguém está murmurando. Lucie empurra a porta do confessionário e vê uma sombra ajoelhada a alguns passos de distância. Ele se aproxima. Caminha até a sombra como caminhava até o mar no sonho. Quanto mais se aproxima, melhor distingue as palavras murmuradas. Ler-me, ler-me, a ler, me ensine a ler, me ensine a ler. Lucien está bem atrás da suplicante. Ela se vira e o encara por um tempo. É a moça do sonho. Aquela que, pouco tempo antes, andava de olhos baixos com a mulher de vestido lilás. Seu rosto está parcialmente iluminado por 3 velas, uma consumida quase por inteiro. Ela lembra um pouco uma das moças do bordel de Autun. Lucien não sabe por que pensa nessa moça, bem em uma igreja, uma moça do bordel de Autun, situado em uma construção de fachada igual à de qualquer outra casa. Tem até flores na janela. Lá, ele não fecha os olhos, mas observa o corpo das moças. Assim como contempla a moça ajoelhada à sua frente. Ele não tem coragem de olhar em seus olhos. Como se temesse se queimar. Assim, olha para as mãos dela. As mãos unidas em prece. Por que está pedindo às velas que te ensinem a ler? 19. Como está hoje, Sr. Girardot? Minha esposa morreu. Já faz muito tempo. Sabe, quando perdemos a pessoa que mais amamos neste mundo, nós a perdemos todos os dias. Como está hoje, Sr. Duclos? Cala a boca, vagabunda. Nossa, pelo visto o dia começou muito bem. Como é que você acha que eu estou? Como um fim de verão. Idiota de merda. Às vezes. Vamos lá, levante-se. Mas que porra é essa? Temos que arrumar o Sr. Duclos. Vai se fuder. Até que seria bom. Tomar no cu. Entendi, vou ver se é possível. Como está hoje, Sra. Bertrand? N acabou de morrer. Quem é N? Era minha amiga. Quando chegava na minha casa, sempre falava, me vê aí uma cervejinha. Será que existe bar no reino de Deus? Se o paraíso realmente existir, não tenho dúvidas de que sim. Como está hoje, Sorta Adele? Bem. Minha neta vem trazer bolinhos. Sorte a sua ter uma neta que vem visitar quase todos os dias. Eu sei. Como está hoje, Sr. Mouron? Com essa dor nas pernas. Não preguei o olho a noite toda. Vou pedir para o doutor passar aqui ainda hoje, tudo bem? Se for possível. Quer que eu ligue a televisão? Não. De manhã só tem coisa de dona de casa. Como está hoje, Sra. Minger? Roubaram meus óculos. Já procurou bem? Procurei por todo lado. Tenho certeza de que foi a dona Oudenot que aprontou essa. A senhora Oudenot. Por que ela roubaria seus óculos? Para torrar minha paciência. Ora, como está hoje, Sr. Teurquetil? Onde é que eu estou? No seu quarto. Não. Esse não é meu quarto. É seu quarto, sim. Vamos lavar o senhor e, se quiser, podemos descer para dar uma voltinha lá embaixo. Tem certeza de que é meu quarto? Tenho. Pode olhar as fotos nas paredes. São dos seus filhos, dos seus netos. E a mamãe? Cadê a mamãe? Descansando. Meu pai está com ela? Está. Estão descansando juntos. Eles vêm me ver hoje de tarde? Pode ser que sim, mas, se estiverem muito cansados, só amanhã. Bom dia, Senhora Saba. Vou tirar o queijo e o presunto que a senhora escondeu no armário. Podem acabar provocando uma intoxicação alimentar e, além do mais, estão fedendo. É por causa dos alemães, eles roubam tudo. Não se preocupe, Senhora Saba. Os alemães já voltaram para casa faz tempo. Tem certeza? Porque ontem mesmo eu os vi. Onde? No banheiro. Bom dia, Senhora Esme. Tem boas notícias. Não, minha menina, eu queria tanto poder trocar de lugar com essas crianças. Que crianças? Não é normal que velhos como a gente ainda estejam aqui enquanto todos os meses crianças morram no Journal de Saône-et-Loire.
A vida tem dessas. Seria melhor se o bom Deus viesse fazer as compras aqui, no lar dos velhos, que já não servimos para nada. Como está, minha querida Ellen? Quando Lucien me viu rezar na igreja, no dia do casamento de Angele, ele me perguntou por que eu estava rogando para as velas me ensinarem a ler. Ele tinha cara de menino. Imaginei que fosse do coral. Era lindo. Muito mais alto do que eu. Precisei levantar a cabeça para enxergar. No começo, ele não me olhava nos olhos, falava com as mãos. Quando finalmente levantou o olhar até o meu, reconheci o azul da Prússia de uma das minhas linhas de costura. Um azul que eu não usava quase nunca. Ele me olhou como quem olha para uma mentirosa ou para uma louca. Então, peguei um missal no banco, abri ao acaso e comecei a ler um trecho, para ele entender o que eu via. Eu deveria ler, porque está é a vontade de Deus. E li, porque Estevão de Deus. Ele fechou a Bíblia e me disse, não sou o bom Deus, mas posso te ensinar a ler com os dedos. Ele me tratou com intimidade, como se nos conhecêssemos. Pensei nos meus dedos de fada, no que Angele tinha me dito. Em menos de uma hora, 2 pessoas haviam falado dos meus dedos. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém da minha idade. Quer dizer, alguém que falasse comigo de qualquer coisa que não fosse forros e passamanaria. Ao perder a escola, eu tinha perdido também a juventude dos outros. Fomos nos sentar juntos no banco, diante do altar. Lucien abriu o livro que estava carregando. Não havia nada escrito ali, mas ele disse que era Os Miseráveis, de Victor Hugo. O livro que ele me entregou não lembrava aqueles que me davam na escola. Eu conseguia olhar sem entrar em pânico, porque as folhas estavam em branco. Ele pegou minha mão e me fez tocar na página. Parecia uma pele de bebê coberta de verruguinhas duras. Em seguida, pegou meu indicador e o colocou em um ponto específico. E perguntou, sente-o A. Depois, pôs meu dedo no M, e senti 3 bolinhas. Ele me fez tocar um U. E virou várias páginas antes de me fazer tocar o R. E então, começou de novo. Meus dedos não confundiram as letras. Pela primeira vez, entendi o que estava lendo. Finalmente havia chegado meu milagre. 3 dias depois, Lucien foi à alfaiataria dos meus pais. Parou diante do espelho. Seus olhos tinham se tornado azul celeste, e ele passará brilhantina no cabelo preto. Uma mecha rebelde caía sobre sua testa, formando uma vírgula entre as sobrancelhas. Quando me viu, sorriu, e eu sorri de volta. Ele tinha a graça das pessoas tímidas que fingem que não são. Com seus lábios grossos, ele me encomendou um terno de flanela. Normalmente, eu não fazia ternos masculinos. Quem se encarregava disso era meu pai. Dessa vez, porém, insisti. Minha mãe não se fez de rogada. Percebeu que o belo rapaz estava ali por minha causa. Era uma surpresa que sua filha analfabeta e descabelada fosse cortejada. Meu pai ainda assim pediu um adiantamento, porque Lucien tinha mesmo cara de menino. Ele tirou do bolso 3 notas amarrotadas. Mostrei a ele modelos de terno em um catálogo de moldes. Enquanto Lucien tocava os diferentes tecidos, cochichou para mim que, se eu aceitasse dormir com ele, nunca adoeceria de cegueira, e que seria impossível que ficasse cego. Disse ainda que, desde domingo, não pensava em outra coisa além de mim. E eu respondi que, desde domingo, não pensava em outra coisa além de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Que tinha ido falar com meu antigo professor, o Sr. Tribault, para perguntar se o livro existia de verdade. Lucien escolheu uma flanela azul marinho. Eu perguntei se ele ia se casar comigo, e ele respondeu que não, que, na família dele, casamento dava azar. E então eu falei, aceito dormir com você, mas, em troca, você vai me ensinar a ler com os dedos. As garotas que dormiam com os garotos sem se casar eram chamadas de putas, mas eu não dava a mínima para ser puta, contanto que soubesse ler. Essas coisas da vida não eram faladas em 1933. Víamos descer a menstruação, achávamos que vinha do buraco do xixi, víamos as mulheres se casarem, a barriga crescer, mas não sabíamos o que acontecia no quarto dos pais. Na escola, sempre havia alguma menina mais velha para contar às mais novas como beijar um garoto de língua, mas eu não ia mais à escola. Quando conheci Lucien, achava que fosse acabar solteirona. Era como chamavam as mulheres de Clermont que nunca se casavam.
Eu tinha certeza de que as solteironas eram que nem eu, não sabiam ler. Pedi a ele que tirasse os sapatos e o fiz encostar na parede, para mantê-lo ereto. Peguei a fita métrica para tomar as medidas. Comecei pela circunferência do punho, depois o comprimento do braço, a largura dos ombros, as costas, a nuca, a envergadura, a altura entre cintura e joelho, entre cintura e chão, da base do pescoço até a ponta dos ombros, a circunferência do quadril, o comprimento das pernas, da entreperna, a circunferência da coxa e do tornozelo. Levei um bom tempo. Cheguei a inventar medidas de que nunca precisaria para confeccionar o terno, por medo de que ele mudasse de ideia e não me ensinasse a ler. Eu estava empertigada em um banquinho. Ele fechou os olhos. Naquele momento, não queria que eu soubesse que cor tinham. Eu o sentia tremer sob minhas mãos. Eu tinha passado a vida toda tirando medidas, mas, naquela quarta-feira, tive a impressão de estar fazendo isso pela primeira vez. 181, 40, 97, 81, 36, 13. Eu me lembro dele como se fosse um poema. Anos depois, ele me confessou que, nesse dia, o dia das medidas, sentiu que estava perdendo a virgindade para minha fita métrica. Não tive coragem de perguntar para que lado ele pendia. É a pergunta que todo alfaiate faz a um homem para ajustar a costura na entreperna. Imaginei que ele pendesse para a esquerda. No domingo seguinte, eu o encontrei na igreja de Clermont. Ele marcou comigo às 4 da tarde, quando não haveria ninguém lá. Como o pai era organista, Lucien conhecia todas as igrejas da região, inclusive os horários em que eram frequentadas. Ele estava certo. Quando empurrei a porta, não havia ninguém ali além dele. Fazia horas que ele me aguardava, no mesmo banco da última vez, onde nos sentamos para ler o livro. As mãos dele estavam geladas. Ele pegou as minhas e me entregou o alfabeto em braille em uma pequena tábua de madeira. Reconheci-o no mesmo instante. Foi o melhor presente que já ganhei na vida. Eu dei um beijo nele. Nunca tinha beijado nenhum garoto. E ele me disse: "Quero tocar você. Eu imploro, me deixa te tocar." Então, desabotoei o vestido. Sim, desabotoei. Era um vestido branco que antes tinha sido da minha mãe e que eu havia apertado na cintura. Ele me olhou por um bom tempo. Me olhou como se eu fosse uma paisagem inacreditável. O frio da igreja me fez endurecer. Mas sei que, mesmo assim, ele me achou macia. Peguei a mão dele e encostei no meu corpo. Então a passei por todo lado, devagar, por muito tempo, até chegar à minha boca. "Como está hoje, Senhora Lopes?" 20. Quando me olho no espelho do banheiro, não me acho bonita. Minhas sobrancelhas são retas. O normal seria eu ter 2 arcos acima dos olhos, como Janet Gaynor. Parece que meu rosto ainda não se decidiu, não terminou de se traçar. Digo a mim mesma que aquilo que não acho bonito em mim um dia será a referência de beleza de alguém. Alguém que me amará e se tornará meu pintor. Será esse alguém quem me continuará, quem me converterá de esboço em obra-prima, se eu viver um grande romance. Somos todos o Michelangelo de alguém. O problema é encontrar essa pessoa. Jules me diz que sou muito brega, que penso como se estivesse em um livro. É verdade que, quando faço sexo com os rapazes, penso como se estivesse em um livro, mas não um livro para qualquer um. Eu nunca transo com o cara com quem estou transando. O que está nos meus braços nunca é o que está na minha cabeça. Estou sempre pensando em outro, ou, especificamente, em muitos outros. Os cenários variam, mas eles podem chegar a 5. 5 homens no leito da minha fantasia, quando estou com vigor. O tipo de coisa que ninguém jamais faria na vida real, ou pelo menos que eu jamais faria. Gosto da ideia do amor, mas fico entediada no sexo. Preciso distrair a cabeça. Um dia vou enxotar meus homens inventados e transar com o cara com quem estiver mesmo transando. Da primeira vez que beijou Ellen, Lucien sentiu um bater de asas nos lábios. Espero pela pessoa que vai sentir as asas dos meus. Parece que não acontece muito. Que é possível passar a vida toda à espera disso. Ontem à noite, fiz amor de novo com um cara de 27 anos. O já nem me lembro o nome. Tenho uma regra que sempre cumpro à risca. Jamais transar com alguém de Mille. Seria como transar com um colega de trabalho. Impossível não voltar a encontrá-lo todos os dias. Por isso, como todos os outros,
Já nem me lembro o nome, mora perto da Paraíso, a 30 quilômetros daqui. Eu tinha outra regra que também sempre cumpria à risca antes do já nem me lembro o nome. Jamais transar 2 vezes com a mesma pessoa. Essa foi para o brejo, porque transo com ele já faz um bom tempo. Cheguei até a dar o meu número para o rapaz. O cara me irrita, mas ao mesmo tempo, quando não me irrita, me sinto à vontade com ele. Desde que começamos a transar, ele me faz perguntas. Normalmente, meus casinhos de uma noite só se vestem em silêncio. Eu costumo transar no carro, que fique registrado, visto que não tenho apartamento. Mas o já nem me lembro o nome tem uma kitnet. E não foge depois do ato. Também não acende cigarro nem nada. Ele me olha por um bom tempo e me enche de perguntas. O que você faz da vida? E o que gostaria de fazer, se pudesse escolher qualquer coisa? Ah, é? Não. Posso ouvir? Você ainda mora com seus pais? Ah, meus pêsames. O que aconteceu? Mas você mora sozinha? Conheço seu irmão de vista. Não é meu irmão, é meu primo. Mas vocês são tão parecidos. Ah, é? Nunca me achei parecida com ninguém. Deve ser porque nossos pais eram gêmeos. Ou porque crescemos juntos. Os pais dele estavam no carro com os meus. Caramba, que loucura sua vida. Parece até um filme. Você pensa nos seus pais? Todos os dias. Lembra deles? Não. Minhas lembranças perderam a memória. Então como é que você pensa neles? Para pensar no meu pai, escuto os discos dele, os de Bowie e Bachung. Para pensar na minha mãe, os de Véronique Sanson e Fran Sigal. Também procuro fragrâncias femininas. O creme dela. Há muito tempo, procuro um creme que pareça com a minha lembrança dela, que não se lembra. Cheirei todos os cremes que existem. Até hoje coleciono amostras, para ver se, não sei, se o cheiro dela volta. Era a primeira vez que eu falava de algo tão íntimo com um peguete. Esse tipo de coisa, reservo para Jules. Ou para Jo, se estiver muito triste. Não estou apaixonada pelo já nem me lembro o nome. Sei disso porque nunca penso nele. Com ele, existe apenas o presente. Eu seria incapaz de dizer há quanto tempo conheço. Não tenho nenhuma referência do passado. Nem qualquer projeto de futuro. Nunca dizemos até amanhã, até semana que vem, até mais, vamos nos falando.